Eu vou trazer informações agora a respeito da Operação Coiote, uma operação que foi deflagrada pela polícia com o Ministério Público e que enquadrou aí advogados, descobriu que advogados estariam fazendo parte desse esquema. Só que essas provas podem não servir. Eu vou falar com o Thiago Mello, está ao vivo lá da Ordem dos Advogados do Brasil, porque uma decisão da Justiça mexe com essas investigações. Thiago, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Essa operação, denominada Coiote, que foi deflagrada com o Ministério Público, coloca em xeque um grupo de advogados com atuação ali na região de São Raimundo Nonato, apontando de que eles estariam ingressando com ações na Justiça para anular empréstimos supostamente feitos com anuência, com autorização das vítimas e pedindo também indenizações nesse sentido. De acordo com o Ministério Público ainda, os advogados estariam abarrotando a Justiça de ações para impedir que diligências fossem feitas em tempo hábil. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, reagiu e, alegando ter havido ilegalidades nessas diligências ocorridas em São Raimundo Nonato, ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e agora há pouco uma decisão monocrática do desembargador Erivan Lopes determina a anulação de todas as buscas ocorridas na cidade de São Raimundo Nonato. Buscas essas que aconteceram em escritórios e residências de 6 advogados investigados. A gente passa a conversar a partir de agora com o advogado Marcos Vinícius Nogueira, que é presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Doutor Marcos, boa tarde. Que ilegalidade é essa alegada pela OAB que terminou culminando nessa decisão? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Joelson, a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Desde a semana passada, quando foi deflagrada essa operação denominada Coiote pelo Ministério Público, a OAB vem acompanhando de perto, através da Comissão de Prerrogativas, e também através do nosso presidente, doutor Celso, todos os desdobramentos desta operação. E acontece, Thiago, que lá na cidade de São Raimundo Nonato, 24 advogados são investigados por suposto envolvimento em fraudes quando ajuizam, no ajuizamento de ações contra bancos, de ações de empréstimo consignado. E o que ocorre? No exato dia que ocorreu essa operação, a OAB não foi comunicada, a subseção de São Raimundo Nonato não recebeu a comunicação formal que prevê no nosso estatuto, que qualquer busca e apreensão em casa, em residência ou escritório de advogados tem que haver a formalização, a OAB tem que ser comunicada para se fazer presente e acompanhar as buscas, e não ocorreu esse acompanhamento não ocorreu por parte da OAB, porque simplesmente o Ministério Público, através do promotor que conduziu essa operação lá na cidade de São Raimundo Nonato, não informou a OAB. E aí fez essas buscas, nas residências. Então foi arbitrário? Sim, totalmente arbitrário, porque fere o nosso estatuto, que é uma lei federal que nos garante que qualquer advogado no exercício da profissão tem direito a acompanhamento de OAB na realização das buscas. Então, essa decisão é definitiva, doutor? Não, foi uma decisão liminar. Essa decisão ela precisa ser confirmada pela Câmara, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Mas aqui, Thiago, eu queria apenas ressaltar a importante vitória que a advocacia piauiense conquista no dia de hoje. A OAB está firme e continuará firme e forte na defesa da nossa prerrogativa. Nós não iremos aceitar em nenhum momento qualquer autoridade que seja desrespeitar advogado no exercício da profissão e advogado ser criminalizado simplesmente pelo fato de ajuizar ações contra bancos. Vai haver representação contra algum dos promotores que estão à frente da investigação? Bem, nós estamos estudando, nós estamos avaliando essa situação, mas certamente haverá sim uma representação pelos abusos e ilegalidades cometidos na situação. E uma última coisa que eu queria destacar aqui, Thiago, porque nos casos espécie, essa situação é justamente o fato do Ministério Público
está agindo dessa forma contra a advocacia? Cadê os bancos? Cadê as financeiras, que são os principais responsáveis, que é quem está cometendo, quem está cometendo essas lesões às pessoas idosas, fazendo empréstimos? Só para você ter uma ideia, nós já analisamos todos os autos e nós vimos lá que, por exemplo, tem idosos que chegam a ter 15 empréstimos. 15 empréstimos. Os advogados nada mais do que fazem do que entrar contra esses abusos cometidos pelas instituições financeiras e pelos bancos. Certo? Ok, muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Eu queria só para ajudar, porque muitas pessoas estão em casa nesse momento e podem não estar entendendo muito bem por que o advogado tem privilégio. Seria privilégio ou não seria privilégio? Há uma lei para advogado e lei para as pessoas comuns? Porque a gente, na verdade, costuma ver o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil trabalhar mais ou menos da mesma forma, doutor. Tipo, pega aqui, mostra todo mundo, tal, e lá na frente as investigações podem eventualmente provar que eram inocentes, quem era, quem não era inocente. O senhor constata abusos em todas as operações que são feitas pela polícia, aproveitando a oportunidade de conversar com o senhor, em relação a todo o perfil de investigado, ou é especificamente contra advogados? Há privilégios para advogados? Não, Joelson, veja bem. Os abusos ocorreram não foi por parte da polícia, não. É bom que se deixe claro isso. O abuso, o mandato de segurança que a OAB ajuizou foi contra os atos do Ministério Público, certo? Foi dos representantes do Ministério Público que no dia estavam fazendo esse mandato de busca e apreensão. Não foi contra a polícia de nada tem a ver com isso, certo? E como você perguntou também, não se trata de privilégios do advogado, e sim de prerrogativas. Nós temos direitos que estão esculpidos em uma lei federal, certo? Que nos garante que no exercício da nossa profissão, a OAB tem que acompanhar qualquer mandato de busca e apreensão ou prisão de advogado, a OAB tem que acompanhar, certo? O abuso em si que ocorreu foi com relação a isto, certo? E temos também outras situações que serão motivo de representação contra o promotor, e no momento certo a OAB vai dar a resposta e vai mostrar todos esses abusos que o promotor cometeu, que os promotores cometeram no dia do cumprimento dos mandatos de busca e apreensão contra os advogados. Muito obrigado, doutor Marcos. Inclusive, uma dessas situações que está sob apuração, Joelson, é uma possível violação de gênero que teria ocorrido contra uma advogada que teria sido obrigada a receber na sua residência policiais em um momento desfavorável, onde ela não estaria nem trajando roupas. O caso está sob apuração aqui da OAB, a gente passa a conversar com a vice-presidente Aline Patrício. O que há em relação a esse caso, possível violação de gênero? Doutora, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Tiago. A OAB está diligente, como o doutor Marcos Nogueira falou. Desde o início da Operação Coiote, nós tomamos todas as providências para assegurar as prerrogativas dos advogados. É importante, como professora de processo penal, eu preciso pontuar aí para o seu telespectador que, além de estar no artigo 7º do Estatuto da OAB, essa prerrogativa de inviolabilidade do escritório profissional e da residência do advogado, que só pode ser objeto de busca e apreensão mediante acompanhamento da OAB na diligência, o próprio juiz titular, lá na comarca de São Raimundo Nonato, quando deferiu a busca e apreensão que foi solicitada pelo Ministério Público, ele condicionou o cumprimento da diligência à presença da OAB. Então, não há dúvidas, está na nossa lei federal, está na decisão do juiz, se essa diligência foi cumprida sem a participação da OAB, é claro, é prova ilícita. O que é que recomenda o nosso ordenamento jurídico diante de uma prova ilícita? Ela deve ser desentranhada do processo e ela não pode ser utilizada em desfavor dos acusados. Essa decisão ainda não é definitiva, é em sede de liminar. O desembargador Erivan, ordenou que tudo que fosse apreendido fosse guardado, para se aguardar uma decisão de mérito, mas nada que foi apreendido dentro desses escritórios de documentos, tudo que foi apreendido nessa diligência, como a diligência está viciada, a nulidade dessa diligência afeta todo o material colhido, é a teoria do fruto da árvore envenenada. Então, como a decisão inicial, a diligência foi contaminada, aquilo
contaminaria toda a prova que foi colhida. Em relação a esse episódio, a OAB estava tão diligente que, mesmo não tendo sido comunicada para ir em São Raimundo previamente, quando tomou conhecimento, destacamos uma comitiva para ir em loco em São Raimundo Nonato, apurar todas as provas. Dr. Marcos examinou todos os autos e aí causou espécie para a gente, porque dentre esses 6 escritórios em que foram consideradas nulas essas diligências, né, escritórios e residências, nós nos deparamos com uma violência de gênero contra uma advogada do sexo feminino. A gente não pode ainda precipitar, porque está sob investigação e corre sob segredo de justiça, é sigiloso esse processo, mas a gente não vai admitir, ainda mais como uma vice-presidente mulher, que nenhuma prerrogativa de advogado seja violada, que nenhuma prerrogativa da mulher advogada seja violada, que nenhuma violência de gênero seja praticada. Então, nós vamos continuar diligentes. Isso foi só uma etapa inicial, é uma decisão liminar, mas a OAB Piauí vai acompanhar todo o deslinde processual, não só desse mandado de segurança, como todos os processos decorrentes disso aí. Nos colocamos à disposição da imprensa, da população, para esclarecer qualquer dúvida. A advocacia não vai ser criminalizada logo aqui, na nossa Casa da Cidadania. Muito obrigada, TV Cidade Verde, Joelson, pela oportunidade. Joelson, você ainda tem alguma pergunta a ser feita? A advogada falou a respeito de não ter sido comunicado da operação. E, na verdade, o promotor Rômulo Cordão falou a você, na época da cobertura, Tiago, desse caso, que houve uma comunicação aos advogados, à OAB, a respeito desses episódios, né? E que a OAB não teria mandado representantes. Não é verdade, Tiago? Eu confirmo que você disse que na entrevista coletiva, à época da operação, o coordenador do GAECO nos falou que a OAB teria sido comunicada dessa operação. O que a OAB argumenta aqui é que a ordem foi comunicada de trabalhos que seriam realizados em Teresina, mas não especificamente em São Raimundo Nonato. É isso que a ordem está questionando. A gente passa aqui a palavra à vice-presidente para esclarecer. Pois não. Joelson, é bom que se faça esse esclarecimento, porque em nenhum momento a OAB Piauí, ela quer impedir, ela quer obstruir a justiça. Não se trata disso. Nós só queremos que todos os procedimentos sigam os trâmites legais. Então, são 24 advogados investigados, alguns em Teresina. Só foi decretada a nulidade, para que a população entenda, de 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em São Raimundo. Os outros que a OAB pôde acompanhar estão plenamente válidos, a investigação vai continuar. Então, o objetivo aqui não é criar nenhum tipo de subterfúgio, obstrução da justiça, né? O objetivo é que a investigação seja feita de acordo com a lei. Então, foram só 6 que foram considerados inválidos, né, pela ausência de comunicação da OAB, que foram cumpridos em São Raimundo. Os demais mandados de busca aqui de Teresina não são objetos desse mandado de segurança. Muito obrigado, doutora Aline Patrício, vice-presidente da OAB, pelas informações. Joelson.